Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Iniciaremos nossos julgamentos, cumprimentando a todos, desejando um bom dia aos advogados presentes, aos colegas e servidores. Vamos iniciar a sessão com sustentação oral pelos processos de relatoria de desembargadora Zeneide. Os dois primeiros processos são de relatoria do desembargador Vigílio, que não poderá comparecer à sessão de hoje e ficam adiados para a próxima sessão por videoconferência ou presencial. E quando foi instaurada a fase de cumprimento de sentença, houve a intimação do agravante para pagamento do débito, mas este manteve-se inerte, tendo o juízo ACO iniciado, então, os atos expropriatórios mediante a ordem de bloqueio via cisbajude. E essa medida restou parcialmente frutífera. Em 4 de novembro de 2021, foram bloqueados aproximadamente R$103 mil das contas do senhor Nássaro e da senhora Elizabeth. E só um mês depois, em dezembro de 2021, foi que o agravante compareceu aos autos para requerer a liberação dos valores constritos, sob o único fundamento de que possuíam natureza salarial e, por isso, seriam empenhoráveis. Ainda em dezembro de 2021, o juiz ACO proferiu uma decisão para indeferir o pleito do agravante e determinar a conversão em penhora e liberação dos valores constritos em favor da agravada. Mas só em fevereiro de 2022, ou seja, passados 3 meses desde o bloqueio, foi que o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reversão dessa decisão e a liberação dos valores, sob 2 equivocados argumentos. O primeiro seria que os valores seriam oriundos de proventos de aposentadoria destinados ao seu sustento e, portanto, seriam empenhoráveis. E o segundo seria que esses valores estariam depositados em caderneta de poupança e, por tal motivo, também seriam empenhoráveis. Contudo, excelências, a pretensão do agravante não tem condição de prosperar. Em primeiro lugar, porque inexiste prova nos autos de que os valores bloqueados seriam oriundos de proventos de aposentadoria. Os documentos que foram anexados, em específico o contra-cheque apresentado pelo próprio agravante, não são aptos a evidenciar que os bloqueios recaíram sobre contas salários, muito menos que as importâncias bloqueadas diziam respeito a proventos de aposentadoria. Isso porque, além de um montante total ter sido constrito em contas diversas, distintas já apontada pelo agravante como sua conta salário, as quantias superam em muito o valor dos proventos oferidos pelo devedor. Sobre esse ponto, a desembargadora Zeneide, relatora do recurso, já inclusive se manifestou em decisão monocrática, no sentido de que não há qualquer indicativo de que sejam destinadas ao recebimento de verbas alimentícias, uma vez que o agravante não acostou extrato de nenhuma delas para comprovar o teor dos créditos nelas existentes e o destino dado aos numerários. Então, ele não comprovou que realmente eram conta salário. E, além disso, no que tange mais especificamente ao valor bloqueado na conta do Banco do Brasil, do senhor Nássaro, no valor de R$81 mil, que foi o maior valor bloqueado em uma conta só, além desses supostos créditos advindos de salário, há vários outros de natureza distinta, a exemplo de transferências, de PIX realizados por terceiros, inclusive uma remessa advinda do exterior. Então, a própria relatora desembargadora Zeneide já destacou que não há como assegurar que o bloqueio recaiu especificamente sobre os vencimentos que recebe nessa conta. Em segundo lugar, e mais importante, que eu gostaria de destacar, ainda que parte dos valores depositados fossem mantidos em conta poupança, não há que se falar em empenhorabilidade quando os valores são movimentados como conta corrente. Excelências, a desembargadora Zeneide já adiantou o entendimento em sua decisão monocrática de que parte dos valores constritos seria empenhorável, uma vez que estariam depositados em fundo de investimento automático equiparável à caderneta de poupança. Todavia, o próprio agravante afirma em seu recurso que os valores mantidos na mencionada conta bancária seriam movimentados para, entre aspas, suprir necessidades básicas de subsistência. Ou seja, não poderiam ser considerados como investimento em poupança.
Inclusive, a própria desembargadora Zeneide já considerou, na decisão monocrática, que os valores permaneciam em conta salário designada renda fixa automático, com aplicação em fundo de investimento e resgate automático, mas utilizado para o pagamento de suas despesas cotidianas. E não é só, nos próprios extratos colacionados aos autos pelo agravante, é possível verificar movimentações de valores na referida conta para pagamento de plano de saúde, contas de telefone, despesas com alimentação, dentre outros. Então, em situações semelhantes, a jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios, nós trouxemos precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, já é uníssona ao se posicionar no sentido de que a proteção da empenhorabilidade não se aplica à conta de poupança movimentada como conta corrente. Então, seria relativizada essa empenhorabilidade quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira. E, como último ponto, é importante que seja observado que os valores penhorados não eram necessários à manutenção da dignidade do agravante. Como sabido, só se revela necessária a empenhorabilidade necessária, adequada, justificável, proporcional à empenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária para a manutenção da sua dignidade e de seus dependentes. Mas no caso dos autos, o agravante recebe uma remuneração mensal de mais de R$ 15.000, conforme o contra-cheque por ele colacionado aos autos, além da pensão recebida pelo falecimento de sua esposa, não dependendo dessa reserva para subsistência. É evidente que o agravante não utiliza toda a sua remuneração para sobreviver, tanto que acumulou, como ele próprio afirma em seu recurso, R$ 81.000 em sua conta bancária no período de 1 ano. Então, se o agravante realmente dependesse desses valores para sobreviver, ele teria comparecido imediatamente aos autos para alegar sua empenhorabilidade e não só após 3 meses. Então, inclusive, a desembargadora Zeneide já destacou em sua decisão monocrática que algumas dessas movimentações identificadas na conta bancária do senhor Nasser levam a crer que ele poderia ter uma outra reserva. Então, são basicamente esses os pontos que eu gostaria de destacar, excelências, e peço pelo integral desprovimento do recurso. Obrigado, doutora. O voto da relatora é pelo provimento parcial do agravo, confirmando a medida liminar que foi deferida na fase inicial do recurso. O agravo fica provido parcialmente à unanimidade. O número 4 é o agravo de instrumento. Poderia apenas esclarecer, excelência, o que foi... qual parte foi provida do agravo? Ela confirma a medida liminar que Vossa Excelência já tem conhecimento. Sim. Agravo de instrumento 080 19 16 38. Cuisina Indústria de Distribuidora Limitada e Distribuidora Limitada. Savoir Indústria e Comércio Limitada. Relatora desembargadora Zeneide. Algum advogado para fazer sustentação oral neste processo? Nenhum advogado presente ou por videoconferência, processo julgado de forma virtual. O número 5, agravo de instrumento 081 32 24 08. Daniel Saldanha de Medeiros e Unimed Natal, também de relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Bom dia, excelências. Bom dia, doutor. Fala por qual das partes, agravante ou agravada? Me confirma só o número do processo, se é o 080 43 96? Não, doutor, estou chamando 081 32 24. Perdão, excelência. Para este processo, nenhum advogado. Processo julgado. O número 6 é o agravo de instrumento 081 33 60 05. PG Prime Automóveis Limitada, Maria Brezo
Capelastre. Laço. Doutor, fala por qual das partes, agravante ou agravada? O voto da relatora é pelo provimento do agravo. De acordo? Sim. Perfeito. Com a presença consignada, agravo provido à unanimidade. Obrigado, agradecemos a compreensão. Obrigado, doutor. Apelação 0800-393-26. Excelência, pela ordem. Moraes Maria Dalva Araújo. O número 7. Apelação 0800-393-26. Que não será julgado. Esse tem ampliação de quórum, perfeito. Não será julgado hoje. Processo adiado. O número 8. Apelação 0800-449-32. Seguradora Líder de Consórcio de Seguro DPVAT S.A. Eliabe Gomes de Souza. Ainda relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para assentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado virtualmente. Número 9. Apelação 080-41-67-32. Olinto Gomes e outros, e Paula Roberto Chaves, Câmara e outros. Relatoria desembargadora Zeneide. Bom dia, Excelência. Bom dia, doutora Liana. Nós temos sustentação oral das duas partes. Falará primeiro a parte que representa a apelante, Olinto Gomes. Desembargador Ibanez, se Vossa Excelência permite, há apelo de ambas as partes. Sim. Entretanto, o nosso apelo é somente da parte da sentença que julgou improcedente os pedidos dos autores, e é pedido sucessivo. Então, nesse sentido, a sustentação oral do advogado da parte ré, talvez homenageie melhor o contraditório se for apresentado em primeiro lugar. De acordo, Senhor desembargador, pela ordem, não são pedidos sucessivos, é acumulação de pedidos. É um pedido de obrigação de fazer e um outro pedido de indenização. Eu gostaria que fosse mantida a ordem, por favor. Doutora Eliane, tem a palavra. Pois não, Excelência. No caso, se trata de uma ação de compra e venda de cotas de uma sociedade empresária. Foram deduzidos na inicial 2 pedidos. Aí há um ponto de divergência, aí com todo respeito e deferência ao advogado da parte contrária, que tem aí no seu fundo, no seu estudo, toda a questão do direito processual. Há uma consequência lógica do pleito indenizatório em relação ao pedido de liberação dos bens, de afastamento da constrição de bens que foram dados em pagamento nesse contrato de compra e venda. Aí, Excelência, uma série de questões que dizem respeito ao direito material, que não foram, e aí foram deixados ao lado no apelo, que pretende a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais, que diz respeito à própria eficácia do negócio jurídico, né? Foi celebrada uma compra e venda, e parte do pagamento, a contraprestação que seria dada nessa compra e venda, dizia respeito a imóveis, né? Foi feita uma cláusula, uma condição suspensiva que toca aí o plano de eficácia do negócio jurídico, de que esses imóveis seriam entregues como pagamento do negócio desde que feita a liberação de uma constrição que havia em executivos fiscais, débitos havidos da gestão da empresa em momento anterior à alienação. Entretanto, Excelência, o juízo reconheceu que se tratou de cláusula puramente potestativa. Como nós sabemos, quando a condição ela é perplexa
ou puramente potestativa, ela diz respeito não somente à eficácia do negócio, como ela alcança o plano de validade do negócio. E, nesse sentido, decidiu o juízo. Na apelação da parte ré, quer se fazer crer que haveria aí até uma violação, uma decisão extra petita, porque essa nulidade não teria sido articulada na inicial. Essas preliminares, Excelência, não tem como serem asseguradas, porque há a própria condição do negócio, da forma como articulada, e aí eu peço até licença para ler a cláusula 12ª do contrato, que diz que os compradores e a sociedade obrigam-se a substituir ou liberar de forma definitiva as garantias prestadas e ou avais outorgados pelos vendedores e pela sociedade, apresentando aos vendedores a evidência da respectiva substituição ou liberação. Então, havia uma obrigação contratual de substituição e liberação de bens. E no parágrafo 1º, e aí a gente sabe que a socialidade, a eticidade e a operabilidade foram pressupostos da própria edição do Código Civil, e aí deles nós não podemos nos apartar na interpretação do negócio, dispôs que essas cláusulas têm que ser interpretadas em nome da boa-fé. E aí a gente vem no parágrafo 1º, de que a substituição de garantias prevista no caput da cláusula ocorrerão na medida em que os procedimentos que eventualmente gravem os bens forem sendo finalizados, cabendo ao comprador, no entanto, envidar todos os esforços para que a finalização de tais procedimentos ocorra o quanto antes. Havia aqui, Excelência, não somente uma condição suspensiva que atingiria os efeitos do negócio, como, em virtude do decurso... É um problema saudável. Obrigada. Como em virtude do decurso do tempo, Excelência, e até a retirada com a dissolução da sociedade em momento posterior, tornaram extremamente abusiva essa cláusula, e se havia dúvidas de que essa cláusula era meramente potestativa, com a retirada de parte dos autores que ainda permaneceriam como sócios na sociedade nesse primeiro momento da alienação, passa a não subsistir dúvidas, Excelência, de que a liberação de bens se tornou aí a mero arbítrio de uma das partes. E por isso a nulidade que foi reconhecida na sentença, sem merecer nesse ponto qualquer reparo. O nosso recurso diz respeito tão somente, e aí preservado toda essa estrutura já lógica, o raciocínio jurídico muito bem desenvolvido na sentença prolatada pelo Dr. Marcelo Pinto, diz respeito somente à indenização que caberia aos autores que continuaram gravados aí no mero interesse da parte ré. Foram feitos, inclusive, reparcelamentos na execução fiscal. Não há aí que se dizer que esses reparcelamentos ocorreram ainda quando o seu Olinto, que foi o sócio remanescente na dissolução, enquanto ele permaneceu na sociedade, aí até com algum tipo de poder de gestão, porque nessa condição ele não atuou em interesse próprio, mas em interesse da sociedade. Então, não há como se tolher a esse argumento da parte autora. Então, há, na situação dos autos, já reconhecida uma potestatividade pura, e aí que ataca não somente a condição, e nesse caso, pasmem, Excelências, poderia se tolher até os efeitos próprios inerentes no contrato de compra e venda, porque a contraprestação que é devida àquele que aliena não seria dada ou ficaria a mero arbítrio ao momento, ao talante aí daqueles que compraram, que não é minimamente razoável. Então, num primeiro momento, nós temos o pedido de manutenção da sentença que se refere à liberação das garantias, e isso vem a bem do direito. Até preparando essa sustentação, eu lembrei aqui dos versos de Camões, que diz assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é feito de mudanças, tomando sempre novas qualidades. E a gente não pode, Excelência, ao longo do cumprimento desse contrato, dar novas qualidades a essa pretensão, que era de pagar os valores devidos
aos alienantes com a entrega de bens, essa dação em pagamento que foi regularmente pactuada, deixar que ela seja descumprida, porque com a dissolução da sociedade, a sociedade não tem mais interesse em devolver e tem sim de se aproveitar sem pagar nenhum tipo de recompensa aos autores. Então, nesse sentido, nós militamos aí pela manutenção da sentença na parte que foi julgado procedente dos pedidos de autores e pela reforma, excelência, no que se refere ao pleito indenizatório. Entender o juízo que pediam os autores algum tipo de aluguel pela disposição que há hoje, disponibilidade que há hoje desses bens, que continuam gravando os executivos fiscais. Nós trouxemos aí em memoriais diversos recortes que demonstram, inclusive, a falta de aproveitamento de prejuízos fiscais para pagamento de débitos ou para compensações, ou seja, está sim a parte adquirente da sociedade a tirar proveitos econômicos em virtude de não precisar contratar um seguro-garantia, uma fiança bancária, e esses bens, excelência, ficam, aos autores não têm sequer previsão de liberação e devem ser indenizados, sim, pela privação que tiveram a um dos exercícios de direito de propriedade, que diz respeito ao poder de alienar e de fruir livremente, de entregar em garantia para a celebração de outros negócios, inclusive. Então, nesses termos, eu cumprimento a todos, saúdo a presidência do desembargador Ibanez, doutor Eduardo Pinheiro, que tem aí no exercício da convocação na segunda Câmara muito se alinhado à jurisdição de segundo grau e feito um trabalho de excelência, reconhecido aqui também de quem está do outro lado, pelos advogados, e a desembargadora relatora, a desembargadora Maria Zeneide, que, com a percussiência de sempre, deve ter analisado de forma cuidada os fatos que estão postos no processo. E, nesse sentido, excelência, nós pedimos o provimento do nosso recurso para, além de julgar, manter a sentença no que julgou procedente, para liberar os bens dados em garantia, também reconhecer o direito à indenização aos autores pela privação da propriedade nos termos em que é requerido na inicial, excelência. Muito obrigada. Obrigado, doutora Liliana. O doutor tem até 15 minutos também. Muito obrigado, doutor Ibanez, senhores desembargadores, muito bom dia. Satisfação estar aqui perante esse tribunal, colegas advogados. Saudar a colega que me precedeu na tribuna virtual, não está aqui. Mas que bom estarmos aqui enfrentando esse caso. Senhores desembargadores, esse caso, como já adiantado, versa sobre um contrato de compra e venda de cotas, 70% da participação societária da Transportes Guanabaras S.A., empresa de ônibus aqui, muitíssimo conhecida nessa capital. Nesse contrato, então, um contrato empresarial complexo, entre grupos familiares, empresariais bem assistidos, foi estabelecido, foi estipulado o pagamento de um preço no momento da operação e a transferência futura de imóveis de maneira a complementar esse preço. Foi isso que as partes ajustaram. E tem um motivo por isso. É que ao tempo do negócio existia passivo da ordem de 70 milhões de reais e esses imóveis estão garantindo várias execuções fiscais da sociedade, da Guanabara, também apelada. E não se tinha como transferir esses imóveis na época. Esse passivo foi deixado pela gestão dos autores coapelantes, apelantes também. E as partes ajustaram, vamos manter essas garantias aqui, esses imóveis vão ser transferidos, mas conforme for sendo pago esses débitos. Não se estabeleceu que os débitos podem ser pagos ou não. Não se estabeleceu que poderia ser transferido ou não. Pelo contrário, há marco correto, há marco preciso nessa obrigação. Havia financiamento por refis, paga-se o débito, libera-se os imóveis, porque, claro, substituição de garantia tem um custo altíssimo. Então, premissa racional, premissa de equilíbrio do contrato. A cláusula invocada, ela diz o seguinte, condicionado ao pagamento dos débitos na data final dos seus respectivos vencimentos. E desses 70 milhões, senhores desembargadores, que havia ao tempo da celebração do contrato, o fluxo vem sendo pago rigorosamente em dia. Não há descumprimento no fluxo de pagamento. Não há atraso, não há mora imputável aos apelados ou à Guanabara. Muito pelo contrário, já se pagou ao tempo da contestação. E a prova documental nos autos do processo está aí, por escrito e planilhado, que mais de 40 milhões já foram pagos. E o débito será pago, senhores desembargadores, e os imóveis serão transferidos. O que os autores da ação querem, senhores desembargadores, é exigir agora algo ao que ainda não tem direito por conta do que foi estabelecido. E não há nada, absolutamente nada,
de puramente potestativo na estipulação de dizer, olha, débito parcelado, a transferência dos imóveis vai se dar no momento em que for feito o pagamento, porque agravames é um custo financeiro. Isso foi premissa de equilíbrio no contrato empresarial, senhores desembargadores. Bom, os autores propuseram a ação, como dito, né, como apresentado, formulando 2 pedidos. O primeiro, que foi procedente, foi esse de imediata transferência dos imóveis, não é, arrostando aí a literalidade do contrato. E um segundo, em relação a suposto pagamento de aluguel, desde a contratação até a presente data, por conta da não transferência desses imóveis. Senhores desembargadores, no curso do processo, ficou em controvérsia uma petição, né, em que eles dizem isso, reconhecem isso expressamente, há fotos desses imóveis, comprovando que os imóveis são de fato utilizados pelos autores há muitos anos, desde a época da operação. Porque, no ponto, né, embora a propriedade permaneça com a Guanabara, o uso, né, no dia a dia dos imóveis é dos autores. Isso é fato incontroverso. Foi reconhecido na sentença como incontroverso e há uma petição especificamente dos autores afirmando isso, além de um laudo de vistoria e avaliação desses imóveis. Então, não restam dúvidas, porque há prova documental com toda a robustez, demonstrando que esses imóveis são utilizados pelos autores há muitos anos. Pois bem, o motivo pelo qual, na petição inicial, os autores alegaram, não é, deduziram a sua pretensão de imediata transferência dos imóveis, diz respeito ao fato de, atualmente, o grupo familiar dos autores não ser mais sócio da Guanabara por conta de uma dissolução parcial que houve. Ora, essa foi a causa de pedir. Não se alegou, como aliás a colega que me antecedeu na tribuna colocou, qualquer tipo de abusividade no contrato. Isso não foi alegado na petição inicial. E não foi porque os autores sabem muito bem que nada há de abusivo nessa contratação. Nada há de potestativo. Há um ajuste entre grupos empresariais complexos, estruturados, devidamente assessorados ao tempo do negócio, de que, em virtude de um passivo de 70 milhões de reais, os imóveis penhorados em várias execuções fiscais, por conta da má gestão dos autores, diga-se, serão transferidos conforme for sendo pago o refis, conforme for sendo adequado o pagamento, e serão transferidos. Está provado nos autos documentalmente que o fluxo de pagamento vem sendo feito. Está provado documentalmente nos autos que já se pagou mais de 40 milhões de reais. Quando terminar o fluxo de pagamento, cumprindo o que está na cláusula, mais uma vez, senhores desembargadores, na data final dos seus respectivos vencimentos, é o que as partes combinaram, é o que elas ajustaram, serão transferidos esses imóveis. Os autores, senhores desembargadores, pretendem exigir a obrigação inexigível. Eles combinaram isso. Foi citado o poeta português, Camões, e eu adoro poesia, que bom, falando sobre mudança. Não poderia ser melhor o verso para o caso. O que os autores querem aqui, senhores desembargadores, é mudar o contrato. É exigir o que eles sabem que não pode ser exigido. Essa é a razão para a propositura dessa ação. Senhores desembargadores, dado que ficou provado na instrução, que os imóveis são efetivamente utilizados pelos autores, fato incontroverso. 2, que o fluxo de pagamento vem sendo feito com total regularidade. Não poderia a sentença ter julgado parcialmente procedente o pedido para determinar a transferência dos imóveis. Com um argumento completamente novo. Argumento de pura potestatividade. Ninguém discutiu isso no primeiro grau. Nem os autores imputaram invalidar o contrato. A sentença é decisão de terceira via. A decisão surpresa arrocha o artigo 10 do CPC. A sentença viola a regra da congruência, porque ela julgou outra causa de pedir. Como se sabe, a demanda é identificada por pedido, causa de pedir, pelas partes. Ela julgou com outra causa de pedir. É outra demanda, ela julgou uma demanda que não foi posta na lide. Né? Deve ser reformada a sentença. Senhores desembargadores, a sentença não se sustenta nos fatos dos autos. A sentença não julga sequer o que foi alegado no primeiro grau. A sentença surpreendeu as partes. Ainda que não fosse assim. Ainda que tivesse sido alegado. Não foi, mas ainda que tivesse sido alegado e não houvesse o vício, né, de violação da regra da congruência, princípio da distinção, regra da não surpresa, ainda que não houvesse esses vícios, a sentença deveria ser reformada na parte que julgou procedente o pedido. Isso porque, como se sabe, não há
potestatividade quando há marco claro para o cumprimento da obrigação. E aqui é marco claro. Pagamento do débito. Veja, nenhum contribuinte em débito fiscal tem a opção de pagar ou não pagar o débito. Como a sentença colocou, parece que a Guanabara poderia deixar de pagar seu débito fiscal. Perceba o absurdo da situação. Certamente a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda vão discordar disso. Você tem que pagar os seus tributos. E os tributos vêm sendo pagos. Mais de 40 milhões de reais ao tempo da contestação. O fluxo está certinho. O fluxo foi ajustado pelas partes, era conhecido. O refis original ia até 2024, 2 anos para o futuro. E eles em 2019 pretendiam a transferência dos imóveis. Qualquer ajuste de fluxo que houve, Olinto era gestor da Guanabara. A colega que me antecedeu com a devida vênia disse que ele agiu no interesse da empresa. Ora, se ele fez isso, esse argumento é novo, né? Surgiu aqui na tribuna, por isso eu quero enfrentá-lo também. Se ele fez isso, essa alegação inveniria contra factum próprio. Ele era gestor, ele alongou o refis, se é que ajustou o fluxo, né? Se a alegação é essa, veniria contra factum próprio. Ele fez isso, ele sabia da situação, os grupos familiares estavam cientes. Não há nada que coloque, ao dispor ao talante de uma única das partes, fazer ou não fazer a transferência dos imóveis, senhores desembargadores. O caso é cristalino, a prova é robusta. Não há potestatividade absoluta nesse caso. Há, sim, um ajuste de equilíbrio contratual e financeiro num contrato. Pacta sunt servanda sobre o momento de pagamento do complemento dos preços. E isso é válido, senhores desembargadores, isso é válido, isso é natural. Contrato empresarial complexo. 70% de cotas da empresa de transporte metropolitano desta capital. Não há desequilíbrio. Se há alegação de má-fé, é a má-fé de quem pretende mudar o contrato. De quem pretende modificar as obrigações. Permissa vênia, senhores desembargadores. A sentença, nos termos em que está, além de decisão surpresa, como dito, além de arrostar a regra da congruência, ela efetivamente viola a garantia da força obrigatória dos contratos. Viola o pacta sunt servanda. Modifica o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Senhores desembargadores, se for determinada a imediata transferência desses imóveis, como pretende a sentença objurgada, haverá grande custo para uma das partes que não foi previsto no contrato. Isso é um elemento de custo, substituir garantias. Vai ter que buscar fiança bancária, vai ter que buscar outros imóveis, vai ter que dispor de bens. Porque, claro, o passivo fiscal deixado pelos autores continua. A sentença modifica o equilíbrio contratual. Isso não é possível no âmbito judicial, senhores desembargadores. Nesse tipo de contrato, né? Contrato empresarial complexo. Senhores desembargadores, apenas dois registros sobre a parte em que foi improcedente a pretensão autoral. Foi improcedente porque tinha que ser mesmo, andou bem a sentença, data máxima vênia. Porque na petição inicial, isso está com todas as letras, foi pedido aluguel desses imóveis desde o tempo da celebração do contrato para frente. Esse foi o pedido, aluguel. Está com todas as letras. Ora, aluguel de um imóvel do qual os autores fazem uso, está provado documentalmente e é incontroverso nos autos. Aluguel em relação ao imóvel que é de propriedade da Guanabara e que ela tolera o uso. Andou bem a sentença. Mas ainda que não fosse aluguel, né, a apelação tenta inovar. A apelação sequer pode ser conhecida porque ela modifica a alegação e a gente sabe que a inovação em sede recursal é vedada. Ela tenta dizer agora que é uma indenização por danos e que o aluguel foi usado como parâmetro para esses danos. Não foi assim, não pode ser conhecida a sentença. Mas ainda que fosse, deve ser mantida a sentença nesse ponto. Não pode ser acolhida a apelação. Porque não há dano comprovado. O dano é hipotético. Ao se ler a apelação, toda a alegação é de eu poderia ter vendido esse imóvel se ele fosse meu. Eu poderia ter dado em garantia de alguma outra coisa. Conjecturas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça, veda, repudia, como Vossas Excelências bem sabem, dano hipotético. O dano tem que ser atual, provado, mensurável. Não é possível condenação por danos, tampouco aluguel, como era o que se queria no começo. Nesse caso, senhores desembargadores, permissa vênia. Então, dito isso, senhores desembargadores, eu agradeço demais a atenção dos senhores. É uma satisfação voltar no presencial, estar aqui apresentando esse caso.
e firmar, à guisa de conclusão, os seguintes pontos. Não há nada de potestativo no contrato. A sentença modifica o equilíbrio econômico-financeiro da operação. Nem os autores alegaram invalidade. O fluxo de pagamento vem sendo feito e isso é provado documentalmente nos autos. Os imóveis são usados pelos autores há vários anos por tolerância da Rei Guanabara. Foi pedido aluguel, agora se pede indenização, não poderia conhecer da apelação, mas a verdade é que os imóveis são utilizados e que o suposto dano alegado é pura conjectura. Senhores desembargadores, agradeço muito a atenção de vossas excelências. Um bom dia a todos, saúdo mais uma vez os presentes. Obrigado, doutor. O voto da relatora é pelo desprovimento da apelação dos demandantes e pelo provimento do apelo dos réus. Apenas dizer que, naturalmente, Vossa Excelência já disse o conteúdo do meu voto, né? Naturalmente, e me cingindo à tese pelos demandados apresentados, mas eu acho que todos conhecem a nós, todos, desembargadores, nós juízes, e nós analisamos mesmo, não devemos analisar, nós analisamos mesmo e profundamente todos os processos que chegam às nossas mãos. Portanto, quando a nobre advogada disse que a relatora deve ter analisado, fique ciente, analisado profundamente cada palavra posta pelos demandantes e os demandados. É só essa observação que eu gostaria de fazer. Obrigado, desembargadora. Tem uma pequena divergência de meu voto que se refere a um ponto, embora eu não terei conclusão sobre o resultado, tendo em vista que o processo seria levado a debate, como está sendo hoje, é que o contrato foi posto conforme bem esclarecidos aqui nos debates, e o prazo para pagamento do débito tributário vai a 24. Posteriormente ao contrato firmado, a empresa demandada fez uma nova negociação e ofereceu esses imóveis, não sei agora, não tenho certeza se faz algum tempo que eu analisei esse processo, se foram os 3 imóveis ou apenas alguns deles oferecidos em garantia nessa nova negociação, que aí estendeu esse prazo para depois de 24. Minha dúvida, desembargadora, ficou se a empresa, depois de firmado o contrato, utiliza esse imóvel numa nova garantia, ela está usufruindo desse imóvel com essa garantia que foi dada, diferentemente daquela negociada com a empresa. E aí a conclusão, assim, apressadamente, seria não para obrigar a empresa a transferir os imóveis, a substituir a garantia e transferir o imóvel, mas para remunerar pela utilização desse imóvel em uma nova garantia que não foi objeto da negociação com a empresa vendedora. Senhor presidente, esclarecimento de fato sobre o ponto. Não é nova garantia, são os mesmos débitos, é ajuste de prazo no refis. Então, se o autor, mesmo assim, doutor, se ajusta prazo e prorroga prazo, é nova, a dita faz alguma alteração a benefício dessa empresa. Esse é meu voto. Então, minha divergência é essa, conforme o resultado do julgamento, que nós iremos concluir sobre de que forma será provido ou desprovido e qual o resultado da conclusão. Doutor Eduardo, mantém seu voto? Mantém. Então, o PJE saiu do ar e está dizendo que o aplicativo não está disponível, mas também sem acesso aos votos para poder. Perfeito. Então, como há divergência de voto, o julgamento irá para cloro ampliado. Excelência, pela ordem. Está de volta. O número 10. Então, Obrigada, excelências. Bom dia a todos. ok.
O número 10 é o próximo. É a apelação 081 08 6056. Espaço Natilos Incorporações, SPE Limitada e outros. Alexandra Gabriela Maia Duarte e outros. Pagadora Zeneide e a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Bom dia, pelos representados, pelos recorrentes, das empresas. Pela parte recorrente? Pelas empresas. Tá. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Bom dia a todos. Aqui eu saúdo os demais membros dessa mesa, através do nobre presidente desta Câmara. A sentença, ela julgou parcialmente Por favor, os pedidos... senhor presidente, eu quero falar. Só um instantinho, doutora. A desembargadora Zeneide quer falar. Porque, naturalmente, a doutora Luciana Turíbio é sobrinha do meu marido. E eu já disse várias e várias vezes, porque às vezes ela vem fazer apenas a sustentação. Então, eu alego suspeição nesse processo. Nesse Porque caso, não estava no bojo nesse essa advogada. caso, eu não sei, me parece que a advogada não pode fazer para afastar o julgador, né? Não pode ingressar no processo para afastar o julgador. Eu já disse isso várias e várias vezes aqui nessa Câmara, essa situação, porque quando não está posta, quando a gente estuda quando ela o processo, não está habilitada no processo, Vossa Excelência funciona, né? Perfeito. Sim. Ela aparece na sustentação oral, aí não poderia, doutora. Tem que ver como é que Vossa Excelência pretende resolver. Excelência, se eu dispensar a sustentação oral, o processo será julgado? Sim. Então, eu dispenso a sustentação oral, então, para não sair prejudicado meu cliente. Tá bom. Obrigada. Então, ok. Vossa Excelência verificasse, não é? A relatoria, se for minha, já não entra no processo em qualquer momento, tá bem? Obrigada. Obrigada, doutora. Tá, processo julgado, então, ao Excelência. O número 11 é a apelação 081 15 99 05. Presidente, pela ordem, poderia só informar qual foi a decisão, por favor? É pelo desprovimento do apelo. Tá, obrigada. Bom dia. Marco Antônio Milagre e outros, Marcela Fulco Milagre e outros. Relatoria do desembargador Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Presente, Excelência. Pelo apelante, Marco Antônio Milagre. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutora. Bom dia, nobres desembargadores. Bom dia aos colegas do Ministério Público. Trata-se de uma ação de revisional de alimentos, certo? Onde o meu cliente, o senhor Marco Antônio Milagre, ele pediu a redução do valor declarado afirmado como o valor dos alimentos às filhas. Bem, o que aconteceu? Nesse caso, as filhas elas estudavam em horário integral na escola e depois, como foi provado nos autos, tem inclusive e-mail da escola, elas deixaram de cursar o horário integral. Elas passaram a cursar apenas meio período. Ou seja, houve uma redução do valor, obviamente, né, já que não era mais horário integral. As crianças tiveram a redução do valor da mensalidade da escola. Um valor que, inclusive, corresponde a 29,62% da mensalidade que ele paga a título de pensão alimentícia. É uma redução de R$ 1.864,82 por mês. Além disso, as filhas elas também tinham acompanhamento psicológico, que também foi provado nos autos que elas não estão mais frequentando as consultas, não estão mais usando esse serviço psicológico. Então, houve essa redução muito grande, de mais de R$ 2.000, dos gastos que as crianças tinham. Como vocês sabem, querendo ou não, a pensão alimentícia ela se baseia num binômio possibilidade e necessidade. Nesse caso, as crianças não têm mais a necessidade de receber os 2 salários mínimos e meio que foram fixados a título de pensão alimentícia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o meu cliente, ele é dentista. Então, quando veio a pandemia, ele teve a redução dos valores, inclusive ele perdeu um dos contratos com o plano odontológico,
e teve uma redução realmente muito grande da sua receita, e que, inclusive, isso também foi provado nos autos, através do imposto de renda e da declaração da empresa que ele possui privativamente. E, apesar disso tudo, e em liminar, a juíza tinha chegado a conceder a redução da pensão alimentícia, quando foi na sentença, subitamente, a juíza mudou a posição que ela vinha tendo de reconhecer o dever de redução, tanto pela redução das despesas que as crianças tinham, quanto pela redução do salário, do rendimento que o meu cliente oferia. Mas aí, quando foi na sentença, ela colocou justamente ao contrário, revogou as liminares e determinou que o valor deveria ser mantido. E ela colocou baseado em alegações hipotéticas que não foram sequer levantadas pela ré, pela mãe das apeladas, a senhora Marcela e as filhas, né, Marcela e Gabriela. Não foi levantado sobre isso de que elas eram adolescentes, iam entrar na adolescência e, portanto, iam gastar mais. Gente, em nenhum momento, desculpa, não foi alegado isso. Não existe prova de que elas estão tendo esses gastos a mais. Do contrário, tudo que foi levantado nos autos prova que houve uma redução dos gastos das crianças e, portanto, eu não entendo como pode ser mantido o mesmo valor da pensão. Ademais, existe parecer do Ministério Público também reconhecendo que houve essa redução e concordando com a redução da pensão, justamente ponderando o binômio possibilidade e necessidade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acho que nada mais justo do que uma redução do valor da pensão se houve uma redução da necessidade dessas crianças. A juíza também levantou a questão de que, pelo fim da pandemia, ele poderia voltar a receber como antes. Poder voltar é diferente de você conseguir voltar. Você tem que retomar sua clientela, você tem que retomar seus contratos, e não há prova nenhuma de que ele conseguiu retomar dentro do prazo que foi estabelecido. Muito do contrário, o que foi levantado foi justamente que ele não conseguiu fazer esse levantamento. Então, ademais, as crianças não vão passar necessidade, posto que eles dividem, os pais, integralmente todas as demais despesas, eles dividem a alimentação, vestuário, lazer, as crianças convivem em tempo igual, tanto com o pai quanto com a mãe. As meninas possuem roupas, pertences pessoais na casa do pai também. Então, nada disso vai ser afetado. A redução é unicamente pela redução da necessidade, porque elas não estão mais em horário integral e elas não estão mais usando psicóloga. E também tem que se considerar que a genitora possui muito mais condição do que o genitor. A genitora, ela é médica, ela possui 6 fontes de renda. Ela é servidora pública de Parnamirim, do Estado, ela é médica em consultório particular, ela é professora da UNP, ela é perita judicial e ela é perita do sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares. A renda mensal dela gira em torno de R$ 21.728. Então, as crianças não vão passar por necessidade nenhuma. E o meu cliente, ele não está pedindo para ser exonerado da responsabilidade, ele só está pedindo uma redução do valor da pensão mensal, porque houve uma redução da necessidade das crianças. Eu acho que essas são as principais considerações, as ponderações a serem feitas. Peço que considerem também o parecer do Ministério Público, que foi bem assertivo, também se baseou nas provas que existem nos autos e pelo fato de que uma sentença não pode se basear em ilações que não estão baseadas nas provas que estão nos autos. Não sei nem como explicar. É uma teoria da juíza que não tem comprovação nos autos. A comprovação que existe nos autos é justamente o contrário, que houve uma redução tanto da possibilidade do meu cliente como da necessidade das filhas. É por isso que eu peço a vossas excelências que considerem todas as provas, todos os fatos, os princípios processuais, os princípios que regem essa ação e concedam essa redução do valor da pensão. Obrigada a todos. Obrigado, doutora. O voto da relatora é pelo provimento parcial para reduzir o valor dos alimentos para 2 salários mínimos. Ok. A turma acompanha? Já é o resultado proclamado. A unanimidade. Muito obrigada. O 12 é o 081 5102 15. Francisco de Jalma Freire Júnior, Safra Leasing SA Arrendamento Mercantil. Embargadora Zeneide, relatora, algum advogado para sustentar neste processo?
Bom dia, desembargador Ivanês. Bom dia, excelência. Advogado Luiz Carlos, pelo embargante. Pelo embargante ou... Décimo segundo. Vossa Excelência fala pelo apelante ou pelo apelado? Pelo apelante, excelência. Pelo banco, pelo Francisco Djalma, é? Francisco Djalma. Tá, tem até 15 minutos, doutor. Tá. Cumprimento Vossa Excelência, demais desembargadores, também meus colegas advogados presentes na sessão. A minha sustentação é muito rápida e simples, porque posso dizer para Vossas Excelências que ao longo dos meus 15 anos de advocacia nunca vi uma litigância de má-fé tão cristalina quanto vejo nesse fato jurídico, no fato jurídico que está em discussão nestes autos, Excelências. Certamente, Vossas Excelências têm conhecimento do teor dos embargos e gostaria apenas de reforçar alguns pontos que vejo como extremamente relevantes para o correto julgamento do processo. É preciso explicar, né, e deixar claro que esses embargos de terceiro, eles têm início a partir da busca e apreensão efetivada do veículo que estava em posse do apelante, senhor Francisco Djalma. Inclusive, é importante deixar claro que o veículo, ao ser apreendido, né, a própria certidão do oficial de justiça informa que o veículo foi apreendido em posse do senhor Francisco Djalma, dentro de um supermercado na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Está posto na certidão do senhor oficial de justiça, o que, por si, já deixa claro, né, que havia, sim, uma transferência de posse, que houve, sim, o cumprimento da tradição do bem imóvel, né, já que ele foi apreendido à noite, né, dentro de um supermercado, em posse do senhor Francisco Djalma, ora apelante. Para além disso, Excelências, é preciso frisar alguns pontos, algumas datas que estão postas aí nos embargos, e que deixam claro a má-fé do Banco Safra, né? Observem, Vossas Excelências, que o Banco Safra fez um acordo com o embargante no dia 20 de maio de 2017. O senhor Bruno Vanderlei, advogado do Banco Safra, né, por meio de contato por WhatsApp, enviou para o embargante, o apelante, o senhor Francisco Djalma, um termo de acordo de parcelamento do saldo devedor que estava sendo executado lá na ação de reintegração de posse. O senhor Francisco Djalma concordou com o parcelamento do débito, efetuou o pagamento da primeira parcela, portanto, dando plena validade ao acordo proposto pelo Banco Safra, efetuou o pagamento da primeira parcela e, dali em diante, ficou aguardando 30 dias até o vencimento da segunda parcela. Passados 30 dias, ou seja, no dia 20 de junho de 2017, o acordo foi firmado em 20 de maio, o embargante apelante pagou a primeira parcela no dia 22 de maio. Em 20 de junho, 30 dias após a assinatura do acordo, o senhor Francisco Djalma entrou em contato com o senhor Bruno Vanderlei, advogado do Banco Safra, com quem havia negociado o acordo, para solicitar o boleto da segunda prestação. Entretanto, Excelências, para surpresa e aí a prova da má-fé que está posta nos embargos, o senhor Bruno Vanderlei, representando o Banco Safra, em vez de enviar o boleto com a segunda parcela do acordo firmado entre eles, informa na ação de reintegração de posse, um novo endereço, né, para que seja feita a busca e apreensão do veículo. Ora, o senhor Bruno Vanderlei, representando o Banco Safra, faz acordo no dia 20 de maio com o senhor Francisco Djalma, ora apelante.
O senhor Francisco Djalma pagou aproximadamente R$ 3.500 da primeira parcela do acordo, e o senhor Bruno Vanderlei, representando o banco apelado, em vez de juntar o acordo ao processo, ele omite a existência do acordo e pede a busca e apreensão do veículo. Não menos importante, excelências, é o fato de estar no processo, estar nos embargos de terceiro, várias conversas via WhatsApp entre o apelante Francisco Djalma e o escritório do doutor Bruno Vanderlei, em que ele solicita inúmeras vezes a emissão do segundo boleto, do boleto da segunda parcela, e as respostas que ele tem é de que estamos analisando, vamos enviar, encaminharemos em breve, e infelizmente, num ato de extrema má-fé, o Banco Safra, por meio do advogado Bruno Vanderlei, não juntaram aos autos o acordo que foi feito, não emitiram o segundo boleto e, infelizmente, houve a busca e apreensão do veículo. Infelizmente, a sentença de primeiro grau, ela está limitada a analisar a legitimidade e a possibilidade da tradição do veículo, né? Do nosso entendimento, fato estes que foram superados a partir do momento em que o Banco Safra reconhece a posse do veículo em nome do embargante apelante Francisco Djalma, tanto que apreendeu o veículo em posse deste e realizou um acordo de pagamento do saldo devedor com o senhor Francisco Djalma, exigindo dele, inclusive, uma procuração, né? Foi emitida uma procuração do senhor Edmar, antigo possuidor do veículo. O senhor Edmar emitiu uma procuração para Francisco Djalma, apelando para que esse pudesse fazer o acordo. Foi exigido pelo Banco Safra uma procuração. Então, foi feita a procuração, o senhor Francisco Djalma aceitou o acordo, assinou o acordo, pagou a primeira parcela do acordo e, infelizmente, num ato, volto a dizer, sendo repetitivo, mas é preciso ser, num ato de extrema má-fé, o Banco Safra despreza o acordo, mesmo tendo recebido o valor da primeira parcela, e pede ao juízo que dê andamento ao mandado de busca e apreensão do veículo. Bem, eram estes os fatos que eu gostaria de dar relevo neste processo, confiando no bom julgamento de Vossas Excelências. Obrigado, doutor. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo. Decisão à unanimidade. Recurso desprovido. O 13 é a apelação 082 6187 15. Unimed Natal, Joelma Grace Ferreira. Embargadora Zeneide, a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Bom dia. Bom dia. Vossa Excelência fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Isso, pela parte apelante, a Unimed Natal. Tem até 15 minutos, doutora. Tudo bem. Bom dia, senhor presidente, aos demais embargadores membros da Câmara e a todos presentes nessa sessão. A apelação cível gira em torno de requerimento de cirurgia de bucomaxilofacial, onde a senhora Joelma Grace, ora apelada, informou ser necessária a realização de procedimentos cirúrgicos com uso de materiais, sob a justificativa de que convive com atrofia maxilar severa, e que esse procedimento deveria ser realizado em ambiente hospitalar. Dessa forma, ela requereu que os procedimentos, bem como os materiais solicitados pelo seu cirurgião dentista, fossem autorizados e custeados pelo plano de saúde, além ainda da condenação em danos morais. Nesse sentido, o juiz Lacor julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, determinando que o procedimento e os materiais fossem autorizados e custeados pela Unimed Natal, além de condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000. Excelências, a sentença recorrida não merece prosperar, visto que o contrato firmado entre as partes é apenas do segmento hospitalar ambulatorial, inclusive sendo o único comercializado pela Unimed Natal. Outro fato também importante de ser citado é que a solicitação foi submetida a uma junta médica, que, como é sabido, os planos de saúde podem submeter a prescrição terapêutica a uma segunda avaliação. Geralmente, esses profissionais são do seu quadro.
E ao submeter essa prescrição, surgiu divergência entre as opiniões dos profissionais, do profissional da recorrida e da junta médica formada pela Unimed Natal. Sendo assim, foi remetido ao desempatador, que entendeu que os procedimentos são meramente odontológicos, fugindo completamente da natureza do contrato firmado entre as partes, bem como entendeu também pela improcedência dos materiais, além de perceber que os códigos requeridos pelo cirurgião dentista não condizem com a necessidade da apelada, pois os códigos são de natureza meramente odontológica, não sendo de natureza coberta pelos planos de saúde. Dessa forma, eu reitero os termos da apelação e peço provimento para reformar a decisão recorrida, visto que os procedimentos pleiteados pela recorrida são de natureza odontológicas, fugindo completamente da natureza contratual firmada entre as partes. Agradeço pela atenção. Obrigado, doutora. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo, decisão que se publica à unanimidade. Ok, excelência, muito obrigada. 14. Apelação 084, 378802. Cássio Pereira de Melo e outros, Banco J Safra S.A. e outros. Relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 15. 084, apelação 084, 66, 79, 93. João Batista Teixeira de Almeida Filho, Claro S.A. Embargadora Zeneide, relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado. 16. Apelação 085, 0327, 86. Arte Móveis, Comércio de Móveis Limitada, ME e outros. Mirante Móveis para Escritório Limitada e outros. Embargadora Zeneide é a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 17. Apelação 087, 71, 72, 87. Adolfo Batista da Silva e Claro S.A. Embargadora Zeneide, relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado. 18. Apelação 0800, 772, 61. Anderson França de Freitas e Claro S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 19. Apelação 0800, 894, 77. Miguel Trajano Torres, Banco Itaú BMG Consignado S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 20. Apelação 080, 36, 32, 61. Nova Aurora Empreendimentos Limitada e outros, José Augusto de Noronha Neto. Sou o relator. A doutora vai sustentar neste processo? Por parte da apelante ou do apelado? Das apelantes, das partes apelantes. Tem até 15 minutos, doutora. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, demais presentes na sessão. A apresentação, ela trata de um pedido de rescisão contratual, acumulado com indenização por danos materiais, em razão de um atraso na conclusão das obras de infraestrutura de um loteamento localizado no município de Apodi. O contrato firmado pelas partes, ele previa um prazo para a conclusão das obras de 36 meses, o qual poderia ser prorrogado por mais 180 dias. E, desse modo, com a somatória desses prazos, as obras elas deveriam ser concluídas em janeiro de 2021, tendo em vista que
as partes firmaram um contrato em 30 de julho de 2017. Só como sabemos, a gente estava no momento de pandemia, num momento delicado de fechamento de órgãos públicos, muitos desses órgãos responsáveis pela emissão das licenças para continuidade da obra, escassez de mão de obra, escassez de matéria-prima, e isso provocou um atraso demasiado na conclusão dessas obras, de modo que, quando chegou no mês de janeiro de 2021, os apelantes não tiveram condições de concluir essa obra de infraestrutura do loteamento. E diante desses fatos, adveio a sentença, sobreveio sentença para julgar procedente os pedidos do apelado, condenando na conclusão das obras no prazo de 90 dias. No entanto, Excelências, esse prazo ele é demasiadamente curto, por sua vez, a sentença também não considerou a previsão contratual de dilação de prazo, havendo caso fortuito ou força maior, que é o que a gente vivenciou nesse momento de pandemia. Os apelantes eles têm envidado esforços dioturnamente para a conclusão dessas obras, para a emissão das licenças. Nós juntamos nos autos uma petição com a movimentação dos processos no IDEMA, na CAERN, comprovando que desde o início de 2021 nós estamos buscando a emissão dessas licenças, mas, infelizmente, a pandemia causou um prejuízo irreversível nesses prazos e, no entanto, isso não foi considerado na sentença proferida pelo juiz Wacó. E o nosso pedido é no sentido de que seja considerada essa previsão contratual de dilação do prazo, havendo caso fortuito ou força maior, e assim seja dilatado esse prazo, e pelo período dessa dilação que não seja imputado aos apelantes nenhuma obrigação de pagamento por danos materiais. É esse o nosso pedido do recurso de apelação. Eu voto pelo desprovimento do apelo. E fica julgado à unanimidade. Vossa Excelência tem outro processo? Tem outro processo, Excelência. 33. Isso. Apelação 081, 86, 39, 72. Exatamente. Antônio Jacome de Lima Júnior e outros. EBA Comunicação e Marketing Político Limitada. Exatamente. Vossa Excelência fala por qual das partes? Pela parte apelada, EBA Comunicações. Meu voto é pelo desprovimento do apelo. A turma acompanha? Sim. Então eu dispenso. Obrigado. Obrigada. Processo 21. Apelação 084 92 45. Multigiro Comércio e Distribuição Limitada e outros. Bezerra e Santos Limitada e outros. Sou relator. Bom dia, Excelência. Farei sustentação oral pela Philips. Neste processo, doutor 21? Bom dia. Processo 21, sou apelante. Philips, do Brasil Limitada. O processo número 21, eu vou dizer o número para ver se confere com o de Vossa Excelência. 080 84 92 45. Multigiro, Comércio, Distribuição Limitada e Bezerra e Santos Limitada. É este? Excelência, 080 8492 45 2015 é Bezerra e Philips do Brasil. Aqui tem outros, então tem mais de um à parte. Tá. É esse Sim. processo mesmo, Excelência, bom dia. Então começamos com aqui o recurso das duas partes. Isso, duas apelações. Duas apelações. Vossa Excelência, quem quer começar primeiro?
qualquer um dos dois poderá. O colega pode ficar à vontade para iniciar. Pode ficar à vontade, a doutora, que já está presencialmente, ela pode iniciar, gentileza. Então, doutora, pode começar. Pois não. Bom dia, excelentíssimos senhores desembargadores, a quem saúdo na figura do desembargador relator, Ibanez Monteiro. Muito bom dia também ao excelentíssimo membro do Ministério Público, estimados servidores, colegas advogados e demais espectadores. Muito bom dia. Conforme antecipei, represento aqui 4 empresas, integrantes do Grupo Mutigiro, apelantes e apeladas. Excelências, o caso posto sob julgamento diz respeito, na realidade, faz referência à sentença de procedência proferida pela 2ª Vara Civil da comarca de Parnamirim e, como a própria procedência antecipa, beneficia as minhas clientes, as empresas do Grupo Mutigiro. Por outro lado, como a apelação de uma das contrapartes, a Philips do Brasil, é importante que eu teça algumas considerações que extrapolam as razões da apelação de minhas clientes. E eu começo trazendo alguns fatos que dizem respeito à própria relação de distribuição estabelecida entre as empresas e a indústria Philips do Brasil. Bem, as empresas do Grupo Mutigiro firmaram, ainda que informalmente, um contrato de distribuição com essa indústria, um projeto, de certa forma, inédito na época, porque as empresas do grupo são voltadas para a distribuição em supermercados, mercadinhos, e a linha que foi oferecida pela indústria era a linha de eletroportáteis Valita, Philips Valita. Como eu adiantei, um projeto pioneiro e, por isso mesmo, desafiador para aquelas empresas. Também por isso, contou com um apoio relevante da indústria para que, de fato, a operação fosse bem sucedida. Bem, a relação de distribuição foi constituída e, após alguns anos, ficou constatado que não era mais viável, nem para as indústrias, nem para aquelas 4 empresas de distribuição. Neste momento, naturalmente, as empresas buscaram a indústria, buscaram a Philips do Brasil para entender o que poderia ser feito com a mercadoria que ficou em estoque. Essa mercadoria, à época, estamos falando aí do ano de 2013, perfazia algo em torno de R$ 165 mil. E foi nesse momento que a indústria fez a indicação de atendimento direto pelas empresas distribuidoras de uma cliente do canal especial. Canal especial, excelências, é justamente um canal que costuma ser atendido diretamente pela indústria. No caso, a Bezerra e Santos, que também é parte nesse processo, era uma empresa de um porte razoável, alocada no estado de Pernambuco e trabalhava exclusivamente com esse tipo de mercadoria. E aí é importante que eu diga, a Bezerra e Santos não fazia parte, nunca fez, da cartela de clientes das empresas distribuidoras, pelo simples fato de sempre ser atendida diretamente pela Philips. Posta a situação de encerramento do contrato de distribuição e da presença dessa mercadoria em estoque, a Philips do Brasil trouxe a Bezerra e Santos à mesa e disse, olha, é uma cliente que eu atendo diretamente, que está pronta para receber o estoque de vocês. Mas esse não foi o único ponto. Tem um outro ponto aqui que é extremamente relevante. O fato da indústria da Philips do Brasil ter bonificado essa operação.
A indústria destinou o total de R$ 25 mil na época para subsidiar essa operação, sendo R$ 20 mil destinados ao grupo de distribuidoras e R$ 5 mil destinados a cliente Bezerra e Santos. Bem, adveio o prazo de vencimento dos boletos, os boletos não foram pagos, as distribuidoras ficaram no prejuízo e, pouco tempo depois, foram formalmente comunicadas de que a Bezerra e Santos havia entrado em processo de recuperação judicial. Então, elas foram formalmente informadas da habilitação de seu crédito naquele processo de recuperação judicial, corre lá em Pernambuco. E aí veio justamente a questão, o que fazer agora? Só vendemos e só entregamos, só faturamos a mercadoria para Bezerra e Santos porque a Philips indicou. Ela não só indicou, ela subsidiou a operação, ela bonificou a operação. E por causa disso, fica muito clara a condição de meras intermediárias da parceria comercial dessas empresas de distribuição. Afinal de contas, a indicação e a venda dos produtos a cliente Bezerra e Santos só aconteceu por causa das orientações passadas pela indústria. A indústria, portanto, esteve presente em cada passo da negociação, desde a indicação do cliente até faturamento, entrega da mercadoria, bonificação, absolutamente tudo. Portanto, a responsabilidade solidária dessa mesma indústria é incontestável. Estamos, portanto, excelências, diante de um claro caso de assunção de dívida. Vejamos a triangulação. Estamos diante de um negócio jurídico bilateral, através do qual a devedora principal, a indústria Philips do Brasil, independentemente da autorização das credoras principais, que eram as empresas de distribuição, transferiram a um terceiro, e aqui eu personalizo, Bezerra e Santos, a sua obrigação de pagamento. Está mais do que claro, excelências, que essa responsabilidade não é só solidária, ela é, portanto, cumulativa. Ancoradas nesses fatos, as distribuidoras ingressaram em 2015 com a presente ação, pugnando que houvesse a condenação da Bezerra e Santos ao pagamento daquele valor, que já foi mencionado nessa tribuna, mas não só isso, pedindo também a condenação solidária da indústria, que foi a responsável, volto a dizer, pela indicação da cliente. A sentença de primeiro grau adveio, mais uma vez, procedente, confirmando o direito das minhas clientes, as empresas de distribuição. Tem um único ponto da sentença que é objeto de apelo. E que ponto é esse? O dies a quo de incidência da correção monetária e dos juros de mora. Correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1%. Incidentes desde quando? A sentença fixou que ambos esses reflexos da mora deveriam incidir a partir da data de citação, dezembro de 2015. Eu mencionei aqui que essa dívida ela se tornou exigível desde 2013, excelências. São mais de 2 anos de diferença. 2 anos em que as minhas clientes ficaram no prejuízo. O que eu venho pedir aqui, basicamente, é que se siga a jurisprudência consolidada, sumulada, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, no enunciado de número 43, que prevê, abre aspas, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Tudo bem, essa súmula é válida para correção monetária. E os juros de mora? Aqui nós temos o Código Civil, artigos 397 e 398. Outras palavras no sentido semelhante. Incide os juros de mora desde a data de vencimento da prestação não paga, qual seja, julho de 2013.
São essas, excelências, as considerações das empresas de distribuição. Volto a dizer e a delimitar. O objeto da nossa apelação é única e exclusivamente o dies a quo de incidência da multa e dos juros moratórios, levando em consideração a data de inadimplemento da obrigação de pagar, desde quando essa obrigação se tornou exigível. Me alonguei e adentrei nos fatos da relação apenas para justificar o porquê da apelação da indústria a Philips do Brasil não merecer provimento e, consequentemente, para que a sentença seja mantida nesses termos. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora. Doutor... Como é o nome dele? Está ali, aguardando falar. Esse de lá da esquerda. Doutor Arthur. Doutor Valfrido, excelência. Doutor Valfrido. Valfrido. Perfeito. Vossa Excelência fala pela Philips do Brasil, correto? Perfeito, excelência. O meu voto é o seguinte: voto por prover parcialmente o recurso da Philips do Brasil Limitada para afastar a responsabilidade solidária e julgar improcedentes pedidos de reparação por perdas e danos. De acordo? E prover a apelação da Multigiro Comércio e Distribuidora Limitada para alterar a incidência de juros e de correção monetária a partir da inadimplência da obrigação e aplicar à empresa Bezerra e Santos Limitada a multa prevista no artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, fixada em 2% sobre o valor da condenação. O ônus da sucumbência deve ser invertido em favor da Philips do Brasil Limitada. Concorda, doutor Valfrido? Perfeito, excelência, de acordo. Agradecemos o recurso provido nesses termos à unanimidade. Bom dia. Bom dia. 22, apelação 0010-635-59. Alejandro Chances Garcias e Sandro Márcio Paulino e outros. Sou relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Aqui, excelência. 2. Pelo recorrido, excelência. Então, começamos pela parte recorrente, pela apelante. José Nicodemos, excelência. Tem a palavra, doutor. Excelência, pela ordem, são 2 recursos de apelação em sequência relativos à mesma matéria. O senhor julgará de forma conjunta ou fará sustentações sucessivas? Posso julgar de forma conjunta, o 22 e o 23, os 2 processos que Vossa Excelência se refere. É este que eu anunciei e o 012, 56, 37, 38. Pois não, excelência. Pois não, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador relator, demais desembargadoras, nobre representante do Ministério Público, nobre advogados e demais ouvintes. Excelência, o problema, ele trata especificamente de um negócio que foi pactuado entre o senhor Sandro e o senhor Alejandro no dia 27 de março de 2008, tá? Especificamente, o negócio, ele tinha como objetivo a venda do capital social e, naturalmente, dos consequentes haveres e deveres de uma empresa chamada Maracajaú Gran Resort Limitada. A Maracajaú era um empreendimento que deveria ser edificado no litoral norte do estado do Rio Grande do Norte, e ele tinha, naturalmente, o objetivo de edificação de imóveis para venda no mercado imobiliário externo. Desta feita, excelências, esse empreendimento, a exemplo de todo o trade turístico potiguar, e me parece que quase que mundial, ele foi atingido pela crise de 2008.
Então, assim, o Maracajaú Grand Resort, ele não saiu do papel, e é importante obtemperar essa primeira premissa, não foi por culpa dos empreendedores, inclusive do senhor Alejandro, que à época fazia parte de dito empreendimento. Foi por uma contingência mundial, tá certo? Desta feita, e é importante também ponderar, que o senhor Alejandro, ele pactuou um negócio que o impediu de integralizar 7.200.000 euros. Desta feita, é importante frisar que o senhor Alejandro, e isso me parece que é um fato processualmente uníssono, inclusive registrado nos autos pela própria respeitável defesa do senhor Alejandro, ele não integralizou todo esse capital, tá certo? Então, nós temos uma segunda premissa, a não integralização desse capital. Desta feita, e dentro de um ambiente bastante tumultuado, um ambiente empresarial entre os sócios dessa empresa, foi pactuado um termo de compromisso do qual, da possível venda das respectivas unidades desse empreendimento, o senhor Alejandro teria prioritariamente o fruto das primeiras vendas num monte total de 6 milhões de euros. Vendas essas que nunca ocorreram. A área continua intocada no litoral norte, tá certo? Então, se de fato, o senhor Alejandro, ele não auferiu os frutos advindos do empreendimento do qual ele fazia parte, no melhor dos horizontes, o senhor Alejandro também é culpado em decorrência de dito fato. Terceira premissa que é bom obtemperar, que mais do que o senhor Alejandro, o senhor Sandro integralizou capital social na empresa superior, efetivamente, aos cerca de 4 milhões integralizados pelo senhor Alejandro, tá certo? E como se deu a integralização de capital pelo senhor Sandro? Pela compra, por intermédio, por exemplo, da compra de ditas áreas onde o empreendimento é edificado, tá certo? É importante ponderar também, excelências, que em ato contínuo foi pactuado acordo parcial entre as partes envolvidas no processo, que culminou com o levantamento de protesto que inquinava alguns imóveis que pertenciam a uma das sócias envolvidas na relação contratual, a SMP. Por fim, excelência, e vamos dizer que recentemente, o senhor Sandro foi sabedor que o senhor Alejandro, antes mesmo do ajuizamento do primeiro processo distribuído em abril de 2010, 14 de abril de 2010, para ser mais preciso, o senhor Alejandro negociou com o senhor Ivan Peruso todo o capital social que havia adquirido da Maracajaú. Mais especificamente, ele negociou, ele vendeu uma parte, um percentual de 20% do capital adquirido e deu em garantia esta que não foi resgatada a tempo e momento adequados, os 80% remanescentes.
o senhor Ivan procurou o senhor Sandro e negociou a integralidade deste capital com este. Então, perceba, os senhores e senhoras, nós temos uma hipótese, primeiro, que o senhor Alejandro ajuizou uma ação pleiteando direitos sobre os quais não fazia mais juiz. E dois, e no melhor dos horizontes, nós temos uma figura de confusão, ora, entre um dos apelantes, um dos requeridos e, efetivamente, hoje, o proprietário da integralidade do empreendimento, sendo ambas as figuras limitadas no senhor Sandro. Por ora, excelências, me dou por satisfeito e ficarei à disposição de qualquer esclarecimento. Obrigado, doutor. Doutor Gleidson. Doutor Gleidson, desembargador, o desprovimento dos dois recursos, de acordo? Não, dispensa, excelência, de acordo e muito agradecido. Obrigado, recursos desprovidos da unanimidade. Bom dia. O 25, doutor Paulo pretende fazer sustentação oral, doutor Paulo, mas não temos quórum para sustentação oral. O doutor Eduardo alegou suspeição neste processo e no 27, os dois da APEC. A não ser que Vossa Excelência... Eu vou insistir, é a segunda vez que eu venho para fazer sustentação. Eu não consegui ainda, desembargador, inaugurar a tribuna, entendeu? Tá. A não ser que Vossa Excelência dispense a sustentação oral, que aí será julgado virtualmente. Não, um deles eu gostaria de sustentar. Tá. Eu gostaria de ver a tribuna. O 24 é a apelação 0800-918-26, Central Eólica Baixa do Feijão, Quarta, SA, município de Jandaíra. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência, bom dia. Pela Empresas. Eu estou suscitando a questão de ordem da reserva de plenário, porque há alegação de inconstitucionalidade e precisamos levar ao plenário para discutir sobre a inconstitucionalidade da lei conforme o nosso regimento interno. Perfeito, então, no excelência. momento, Muito obrigado. não iremos apreciar o mérito do recurso, mas apenas a inconstitucionalidade. Se o plenário entender por ser declarar inconstitucional a norma, atendeu ao pleito de Vossa Excelência. De acordo? Perfeito. Excelência, só pondero uma questão apenas com relação ao fato de que uma lei exatamente idêntica do município de Parazinho já foi julgada pelo plenário e considerada inconstitucional. Então, a indagação é se, eventualmente, não se poderia aplicar aquela questão de que não é necessária a invocação da reserva de plenário quando já há jurisprudência do pleno em sentido semelhante. Só essa reflexão, excelência. Tá, mas é outra lei, é outro município, vamos levar ao plenário, tá certo? Perfeito, excelência. Ok. Muito obrigado. 24. Processo 26, apelação 080, 17, 18, 33. Agnes Teixeira dos Santos e Claro S.A. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 27 já foi. 28. Apelação 081, 09, 80, 51. Antônio da Silva Duarte de Sá, Maria Silvanira Cavalcante. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado. 29. Apelação 081, 70, 06, 65. Raimunda Dantas da Silva, seguradora, líder dos consórcios de seguro de Private S.A. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado. 30. Apelação 081, 77, 20, 49. Elisângela Freire de Araújo, Policard Systems e Serviços S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 31. Apelação 081, 77, 60, 07.
Aldivânia Gomes Costa, seguradora líder de consórcio do seguro DPVAT S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? É um advogado presente, processo julgado. 32, apelação 081, 814030, Maria Consuelo de Oliveira e outros, Unimed Mossoró, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Quem fala? Doutora Andressa. Doutora Andressa fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Pela parte apelante. No caso, a apelação é da Unimed Natal. Tem até 15 minutos, doutora. Certo, excelência. Serei bem breve, porque nesse caso, a apelação é em virtude da sentença que julgou procedente os pedidos no que tange ao fornecimento de serviço de home care. Seria o fornecimento de fisioterapia, motora, respiratória, fonoaudiologia, além dos cuidados de enfermagem e visita médica. Também foi arbitrado danos morais nesse caso. A sentença levou em consideração que a recorrida teria direito ao serviço de home care em virtude da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, excelências, o contrato assumido pelas partes não teve nenhum serviço nesse sentido de home care. Além também da lei dos planos de saúde não garantir essa cobertura. O que se garante apenas é o serviço ambulatorial e hospitalar. O serviço domiciliar de saúde é oferecido pela Unimed Natal, contudo, como se fosse um plus contratual. No caso da recorrida, esse serviço não seria necessário em virtude de avaliações realizadas por profissionais da área da saúde, que resultou como classificada como baixa complexidade, ou seja, ela não é elegível para esse serviço. Dessa forma, por não ser elegível nesse serviço, ela não precisaria desses cuidados complexos na sua residência. Dessa forma, eu reitero os termos da apelação para que seja reformada em sua totalidade, desonerando a Unimed Natal no fornecimento desse serviço, bem como na condenação em danos morais. Obrigado, doutora. Meu voto é pelo desprovimento do apelo. Os demais julgadores concordam, o recurso desprovido à unanimidade. Certo, excelência. Bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado, você também, doutora. 33, apelação 081, 86, 39, 72, Antônio Jacob de Lima Júnior e outros, e EBA Comunicações e Marketing Político Limitada. Foi julgado, tá. Tá certo, perfeito. 34, apelação 081, 900320, Francisco Filgueira Neto, seguradora líder de consórcios do seguro DPVAT S.A. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Apelação 082, 13, 88, 38. Antônio Alves e seguradora líder do consórcio de seguro DPVAT. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado. 36. Apelação 082, 58, 08, 81. Clenilda Pereira Pinto da Silva e outros, Telemar Norte e Leste S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 37. Apelação 082, 59, 69, 91. João Garcia de Medeiros Filho e outros, Telemar Norte e Leste S.A. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 38. Apelação 082, 59, 73, 31. José Alberto Crispim de Araújo e outros, Telemar Norte e Leste S.A. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 39. Apelação 086, 6009, 73. Olani de Souza Silva e outros, Telemar Norte e Leste S.A. Algum advogado para sustentar neste processo?
Nenhum advogado, processo julgado. 40. Apelação civil 082 61 46 55. Francisco Holanda Dias e outro, Telemar Norte e Leste S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 41. Apelação 084 39 96 20. Antônio Pereira Silva e Policar System e Serviços S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado. 42. Apelação 084 70 82 67. Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte, Condomínio Viver Bem, Cidade Satélite, Reserva do Parque. Sou relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado. 43. Apelação 081 81 63 73. Manuê Produções Cinematográficas Limitada, ME, Partido Social Liberal, Comissão Provisória Estadual. Embargador Eduardo Pinheiro é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado. 44. Apelação 082 11 84 91. Ronaldo Adriano Félix da Costa, seguradora líder de consórcio de seguro de privado S.A. Doutor Eduardo, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Apelação 082 11 84 91. Esse aqui acabei de anunciar, desculpa. Repeti. 45. Apelação 085 29 85 15. Raimundo Ladislau da Silva e Claro S.A. Embargador Eduardo Pinheiro é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Concluídos os julgamentos possíveis para a sessão de hoje. Declaramos encerrada a sessão judicial. Passamos para a sessão administrativa. Sessão administrativa, começamos com, se houver algum aniversariante a homenagear, a Leila pode mencionar e registrar, e outras comunicações se houver. Caso eu vou me retirando, porque a sessão administrativa, né? Ok, doutor. É, Zé Wilson? Foi. Rápido assim, pegou rápido e faleceu rápido. Ixi, Maria, coisa violenta. Então, eu registrar o voto de pesar pelo falecimento do Dr. Zé Wilson Arnaldo Gomes Neto. Temos o aniversário do desembargador João Rebouças. Acho que é 21. Não sei se a gente tem isso. 21, por aí, daqui para o final do mês, 21 ou 23, o desembargador Rebouças, né? Por aí. Tá. Eu acho que é justamente na outra sessão nossa. No 21, né? Então a gente faz no dia 21. Tá. Não. Então vamos aqui nessas comunicações. Então, eu não tenho mais comunicação, desembargadora Zeneide. Só quer dizer que aqui está posto que o velório é 10 horas, a missa é 16 horas, e o sepultamento é 17 horas, no Morada da Paz, em Emaús. E, presidente, há uma preocupação muito grande, pelo menos minha, que eu já tive meu irmão que morreu em face da Covid. E agora mesmo eu estou recebendo informação de que no meu gabinete tem ontem, né, na vice-presidência, alguém testou positivo. Isso aqui é administrativo. E aí eu acho que eu falei inclusive com o nosso presidente a respeito disso. E eu vim hoje, mas eu estou assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado com nós mesmos, conosco mesmo, com em face
o pessoal falou que tanto lá na comunicação, como lá onde tem Waber, que eu não sei como é aquele setor, e tem a corregedoria, tem muita gente com Covid. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com relação não só às máscaras, porque a gente está andando de máscara, tirei agora porque eu não sei falar com máscara. Não sei. É um horror. Até para dizer que Vossa Excelência está elegantésimo hoje. E a condução, obrigada aí pelo bilhete que eu mandei, porque realmente agilizou. Quando eu vi essa relação de sustentação oral, eu fiquei gelada. A gente vai sair à tarde aqui. Mas parabéns pela condução e também vamos ver essa preocupação todos nós. Inclusive no meu gabinete, nos dois, eu já mandei 50% ficarem revezando, porque realmente está preocupante essa questão da Covid. De fato está. Agora, precisamos ver se o presidente altera, modifica a regra, né, para disciplinar. Como é que faremos se ficaremos fazendo as sessões em gabinete? Como será? Porque para a gente tomar iniciativa e ficar só a gente fazendo e os outros diferentes, não é? Vai ter que ver, o presidente tem que fazer isso. Os números estão lá em cima. Eu vou dizer, a sorte é que a gravidade é menor. Semana passada era meu retorno das férias. Ícaro, que é meu filho, testou positivo, Teônia testou positivo. Eu disse, eu não posso ir, porque eu não estava com sintomas, mas existe a contaminação sem sintomas, chamada assintomática. De repente eu estou assintomático e vou levar para o gabinete, então não vi. Aí passou, fiz testes, passei nos testes. Foi aprovado. Fui aprovado nos testes, Teônia já também está livre, Ícaro está livre, graças a Deus. E aí voltei ontem. Ontem eu tomei a 4ª dose. Lá no milho, não tenho filha nenhuma. Mas tá. Ok, doutor Eduardo, alguma manifestação também? Não, só se for possível o voto pesar, né? Ok. Comunicação da doutora Maria Lúcia Marcial, esposa, né? Esposa. Bom, concluídos os assuntos, declaramos encerrada a sessão administrativa. Muito obrigado a todos.